próxima entrevista, que é a dona Iracema Pirotti, ela que é presidente da Executiva Municipal do Partido Democrático Trabalhista PDT, ex-prefeita aqui de Tupã-Seretã, e vem aqui falar a respeito da perca, do falecimento do senhor Orion Cabral. Ele foi ex-presidente da Fazenda do governo do PDT, também nascido aqui em Tupã-Seretã, e ela vem trazer algumas colocações a respeito do senhor Orion Cabral. Bom dia, Iracema, como é que está a senhora? Tudo bem? Tudo tranquilo? Só perfeita? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, ao pessoal, toda a família da Rádio Tupã. É uma satisfação estar aqui, embora por um motivo não nada agradável, né? Mas nós devemos, assim, uma homenagem ao nosso querido amigo, companheiro, que se foi, né? Orion Cabral. Por tudo que ele fez por Tupã-Seretã, por tudo que ele nos ajudou nos nossos governos, e como secretário do então governador Colares, ele foi secretário da Fazenda. Como dizia o Colares, ele é o chefe do cofre. Então, se vocês conseguirem com ele, aqui está aprovado. Ele tinha uma confiança, sim, Colares tinha uma confiança muito grande no trabalho, na honestidade deste grande homem. Nós realmente, o PDT de Tupã-Seretã, o PDT do Estado, o PDT Nacional, sentiu muito a sua falta, porque ele era um grande colaborador, mesmo fora do governo, ele sempre estava presente, ele era do nosso diretório estadual, eu também era do diretório estadual, então se encontrávamos nas reuniões, né, eu também sou do diretório estadual, sempre se encontrávamos nas reuniões e, infelizmente, bruscamente, ele se foi, nos deixa assim rapidamente. O PDT, a senhora soube de como é que foi que ele veio a falecer? Porque a senhora comentava que há poucos dias tinha conversado com ele, enfim. Sim, nós temos nas redes sociais, assim, nós temos a escolha do que nós queremos, as notícias da onde, do diretório estadual, do isso, daquilo, tem da juventude, tem várias opções, né? Então eu sempre curto, né? E todos os dias aparece uma notícia, outra coisa. O Orion, por exemplo, ele era uma pessoa que o partido prezava muito, né? Então, assim que ele faleceu, eles colocaram a notícia. E eu, claro, às vezes as afazeres, né? Eu não vi na hora, mas vi mais à tardinha, quando eu tive tempo de abrir o telefone, vi que tinha uma notícia do PDT e fui ver essa lamentável notícia. Ele teve um infarto fulminante, porque, como eu te falava antes, Antônio Marcos, há poucos dias eu tinha curtido e comentado. Ele estava no aniversário, ele e a esposa Vera, estavam no aniversário de um amigo e estavam dançando. Eu curti, comentei, e ele depois me mandou um abraço e agradeceu os comentários e disse que estava bem, que estavam dançando porque era uma coisa que ele gostava muito e coisa e tal. Então, quer dizer, ele estava bem. Até assim, vamos dizer, uma semana antes foi que eu tinha curtido e comentado ele dançando no aniversário, porque nós temos as coisas notícias do PDT, as festas, os encontros, tudo aí aparece, né? Pelo que a senhora nos fala, ele era uma pessoa muito ativa no PDT, né? Muito ativa. Olha, a gente compara ao Leonel Brizola. Claro que ele nunca concorreu a cargos, né? Mas teria tido condições. Mas ele era um político, assim, meio retraído. Ele fazia as coisas, mas não gostava, né, de concorrer. Até uma vez ele foi ventilado o nome dele para ele concorrer a vice-governador. Mas ele não ali quando o Colares foi na segunda vez. Mas daí ele não quis concorrer. Diz que a idade dele já estava avançada e dificuldades, né?
Mas, olha, realmente nós estamos, assim, muito tristes com a notícia, né? Nós do PDT local, estadual, nacional, porque ele era um grande homem, um homem honesto. E aí o partido, o Alvarez, né, do partido que foi as notícias aí, me colocou, né, como mulher de Tupã-Ciretã, que eu fizesse assim algumas coisas, colocasse algumas coisas do que ele conseguiu para Tupã-Ciretã, porque todos os municípios estavam ali colocando, porque na verdade o secretário da Fazenda, levando ao governador que tem verba, que tem como transferir de uma rubrica para outra, né, dentro da legalidade, ele sempre nos apoiava. Nós temos aqui, por exemplo, tinha o hospital, né, tinha uma ala que o finado, saudoso Dr. Júlio Casarim havia começado com verbas próprias do hospital e algumas doações de munícipes, né? E daí esta ala não havia parado a obra por falta de dinheiro, né? Então estava só nos tijolos e coisas. Lá fomos nós, com o projeto, com o pessoal da administração do hospital na época, era o Goerg, né? E fomos lá e conseguimos audiência com ele assim, era só levantar o telefone e marcava para ontem, né? E chegávamos lá embaixo, até já me conheciam lá na segurança na entrada da porta da fazenda. Eu sou conterrânea do secretário Orion, vou para uma audiência com ele, não precisava nem assinar isso, nem aquilo, já podia subir direto. E a gente às vezes nem marcava audiência, ia por outras audiências. Sim. E lembrava que tinha tal coisa para ver como é que estava o andamento. Dá uma passadinha lá. A gente dá uma passadinha lá, ele sempre recebia, né? Tinha telefone direto dele, inclusive, e tal. Ele amava Tupã-Ciretã, ele tem muitos amigos aqui, ele tem muitos parentes, deu para ver, inclusive, quando curtiram a nota, né? Que várias pessoas aqui curtiram, lamentaram, outros elogiaram todo o trabalho dele. E então, assim, ele fez muito por Tupã-Ciretã. E se nós não lembrarmos agora, a população não vai lembrar mais, porque as coisas passam despercebidas, as pessoas acabam esquecendo. Embora ele sempre vinha depois nas inaugurações, por exemplo, essa ala do hospital, aí marcamos uma audiência, fomos lá e tudo, ele conversou com o Colares e diz, olha, na área de construção está pouca a verba, mas pode ser redimensionada por outra verba. Por exemplo, tem verba para equipamentos e tem verbas para isso, para aquilo. Ele dava um jeitinho. E aí, inclusive, colocamos o nome do pai dele. Eu prometi para ele que seria colocado pela maneira rápida com que ele conseguiu a verba, seria colocado o nome do pai dele, que é Carlos Flores Cabral, lá na ala, aquela ala do segundo andar, a ala, eu digo sempre a ala nobre, porque ali é os quartos particulares, as suítes, enfim. Lá tem a placa, né, com o nosso nome e tudo, e tem com o nome dele e com o nome do pai dele ali, né. A ala ficou com o nome do pai dele. Foi uma obra bastante volumosa em termos financeiros, né? E prontamente ele nos ajudou. Depois teve também o incêndio da escola Tupã-Ciretã, daí hoje é cívico-militar, né? Aí na época também, rapidamente, o Luiz Adolfo às vezes me pedia para mim, vai tu, que é o pessoal do teu partido, às vezes ia ele e tal. E nós rapidamente conseguimos a verba e o Tupã-Ciretã está aí, né, erguido. Também a gente sempre pegava o Orion como para nos acompanhar o governador, entendeu? E ele, não, se o chefe do cofre diz que dá, por mim, ele que vai atender a cidade natal dele. E aí construímos Tupã-Ciretã, a escola Tupã-Ciretã, e ele veio também na inauguração. Ele veio também na inauguração da obra lá do hospital, né? Veio na inauguração do Tupã-Ciretã, até quando ele veio na inauguração da obra do hospital, aproveitamos para pedir também
uma mesa anestésica. Nós tínhamos aqui o Morejon na época, o Dr. Morejon, que era anestesista, e ele disse que fazia muita falta uma mesa anestésica para acompanhar melhor o paciente, né, na hora de cirurgia. Conseguimos também, depois lá levamos o projeto, conseguimos. Depois conseguimos também um aparelho de videolaparoscopia. Esse foi no primeiro mandato meu. Aquele que as pessoas dizem a cirurgia laser, que não precisa cortar e coisa, enfim. Só que na época o médico que era cirurgião aqui, não sei se não tinha muito conhecimento com a experiência ou de repente até uma rivalidade política, ele não abriu a caixa, não funcionou nunca. Eu voltei a ser prefeita depois de anos, né, depois de um outro mandato, voltei a ser prefeita e daí eu e a secretária, na época de Ivanir, fomos a Santa Maria e conversamos com o doutor Jefferson. O Dr. Jefferson vinha a Tupanciretã um dia por semana e fazia assim 6, 7 cirurgias. O bloco cirúrgico era só se tivesse uma emergência, senão era só para ele. E ele fazia cirurgias de vesícula, essas cirurgias, né, mais fáceis que o nosso hospital comportava. E depois ele deixava um médico acompanhando, ele ia embora, na outra semana ele vinha, ele queria uma revisão, né, do paciente, enfim. Sei que em pouco tempo foram feitas 5.000 cirurgias em Tupã. Coisa boa. Então não precisava estar deslocando o carro, pessoas da família para ir para outras cidades, visitar ou cuidar do paciente, né? Esse aparelho, o Dr. Jefferson abriu no meu segundo mandato, ganhamos no meu primeiro, depois no segundo mandato ele abriu a caixa, botou em ordem e funcionou. O aparelho que funciona até hoje, parece que precisando de uma peça, não sei se eu estava falando esses dias com o doutor Felipe, ele me disse que estavam vendo aí um dinheiro, não sei se com o Rotary, com alguém, para ver se comprava tal de peça que, com o tempo, né, as coisas vão desgastando também, com o uso, né? Então a gente conseguia tudo, graças a Deus, graças ao nosso amigo, companheiro, Orion Cabral. Quando eu coloquei no grupo do PDT, todos lamentaram. Né? As pessoas de mais idade, o Adélio, por exemplo, que trabalhou no hospital e que sabia do que entrava lá, porque a verba, geralmente, o hospital estava sem a documentação, então para esses equipamentos, principalmente, a verba vinha para a prefeitura e a prefeitura administrava a compra, a licitação, aparelho de raio-x, essas coisas todas que a gente conseguia, né? E depois na escola Tupanciretã também, então foi tudo tão rápido, graças a Deus. Depois teve o problema da escola Protásio Lima de Moraes, que eu acho que você lembra, também era uma brisoleta, né? E era, a do Protásio Lima de Moraes não era praticamente a cópia de Tupã? Sim, as duas eram brisoleta. A Tupanciretã, aquela que incendiou, era uma brisoleta ainda, né? Das madeirinhas atravessadas. Lembro. Aí, numa oportunidade, eu levei o Orion e a Neuza Canabarro. Quando eles vieram aqui para nos entregar um micro-ônibus, que eu havia conseguido também, com apoio do Orion, conseguido com a secretária Neuza, um micro-ônibus para educação e 4 combis. E aqui eles vieram entregar os micro na praça. Foi uma época que eu assumi de prefeita, eu estava de vice-prefeita do Luiz Adolfo, e nas férias dele eu assumi de prefeita. Então, consegui, e eles vieram entregar aqui 9 ou 10 micro-ônibus das cidades vizinhas, e além do micro, para nós, 4 combis na área para escolar, né? Transporte escolar. Não sei se você lembra, a comunidade deve lembrar, os alunos que andaram, hoje já estão moços, né? São pai de família até. Eles andavam nesses, que tinha o lápis, uns lápis de cor, assim, tanto na Kombi como no micro, né? E também, além da escola Protásio, porque a escola Protásio eles viram, eu levei, então, o dia que eles vieram entregar, levei eles lá para conhecer, para ver como estava a brisoleta. Tinha tábuas no corredor, assim, até nas salas de aula, que eles iam recuperando, mas as coisas iam acontecendo com o porão tempo, também, né? E podia uma criança botar uma perna aí, se machucar, cair para baixo, assim, a perna, no caso. E aí eles prontamente, não, isso aqui tem que construir uma escola. E nós tínhamos o saudoso Gaclic, que era nosso engenheiro. Prontamente o Gaclic
Não, o projeto eu faço, né? Então, já fazendo projeto já é meio caminho andado. E também tinha o engenheiro regional aqui, que também é de Tupanciretã, né? O BOP, que trabalha em Santa Maria. Também, prontamente, ele e o finado Gaclic faziam o projeto, as coisas mais rápidas, assim, para tudo acontecer. E o Orion, como diz o Colares, chefe do cofre, nos liberava a verba, então, via educação. Aí fizemos uma bela escola lá, inclusive com uma quadra, aberta, mas uma quadra. Também o Orion vinha nas inaugurações, né? Sempre voltando a Tupanciretã. Nós tivemos também, por parte dele, ajuda para ir ao governador Colares para solicitar uma área lá do frigorífico. Naquela época eu fui, era o Luiz Adolfo prefeito, porque 2 anos do Colares, o Luiz Adolfo era prefeito, 2 anos eu. Mas eu sempre acompanhava devido à questão partidária, né? Lá fomos nós pedir uma área do frigorífico para transformar as câmaras frias em câmaras quentes para a produção do champignon. Também foi um sucesso, é um sucesso até hoje, Tony Marcos. Eles vendem assim exportação, para exportação. Sim. O nome de Tupã está bem. Está muito bem ali na questão do champignon. Eu sempre compro, gosto muito. Comprava para levar para secretários, para governadores, tudo. Mesmo depois do Colares não ser mais governador, mesmo depois do Orion não ser mais nosso secretário, eu levava o balde, no caso, deixava no Orion para ele para ele entregar para o Colares, né? Que eu não sabia assim onde o Colares morava, mas o Orion entregava para o Colares, chamava o Colares, dizia que tinha champignon para ele lá. Aí eles gostavam muito. Eu levei depois para vários governadores que peguei depois num segundo mandato, aí levava para o Olívio Dutra, levava para Ieda, para a governadora Ieda, e assim todos os que eu estava, no caso do governo, eu sempre levava, né? Porque era uma novidade, né? Mas como isso é produzido, aí queriam que a gente contasse tudo, né? E também vários equipamentos para as escolas foram construídos, comprados na época também. A gente mandava as necessidades das diretoras, a gente enviava e conseguia, na época, até tem um funcionário de escola que ele sempre disse, e sempre que ele me encontra, ele me diz, olha, até ele brinca, nunca ganhamos tanto material para as escolas, geladeiras, mesas, cadeiras para mesas de alimentação. Por exemplo, no Mãe de Deus, as crianças comiam merenda, não sei se tu é daquele tempo ainda, naquele corredor ali do lado da cozinha, naquela área aberta, no inverno, no verão, com prato na mão, né? E nós conseguimos, o Gaclic também, nosso saudoso Gaclic, fez o projeto. Hoje tem uma sala, né, há anos, né, já tem uma sala boa de merenda, veio geladeira, veio bancos, veio as mesas, enfim, tudo. E assim todas as escolas estaduais foram bem equipadas no governo Colares, porque nós tínhamos a porta da fazenda aberta para nós, né, com o Orion Cabral. Também, ali no Mãe de Deus, acho que tu lembra, tinha aquele espaço assim, obsoleto, né? Aquele espaço de vidro, de cima a baixo, né? Sim. Pois o engenheiro, nosso saudoso Gaclic, fez um projeto e fazer fez uma pranchada, uma bela biblioteca lá na Escola Mãe de Deus, né? Então, eram coisas que eram em escolas estaduais, mas não nos custava, não tinha custo o nosso engenheiro da prefeitura fazer o projeto, né? Tinha ajuda da arquiteta Mara também, mas o Gaclic não media esforços, levava para casa, fazia projeto, trazia, nos mostrava. Também nós tivemos muitos equipamentos, então, não só nas escolas como no hospital. Várias vezes conseguimos verbas para equipamentos. Na época não podia ser para pagamento de funcionários, né? Teve uma época que os funcionários estavam com seus salários atrasados, mas não era... A prefeitura nunca deixou, no meu governo,
No governo nosso, a prefeitura nunca deixou de passar aquela verba mensal, sabe? Teve uma época que teve um governo que, porque não concordava com a administração, com o presidente, não repassava. Passou assim 6, 7 meses sem repassar, e aí a verba do município, aí o hospital realmente ficou com dívidas, né? Mas nós não, nós sempre cumprimos, repassávamos, dávamos aumento nos repasses, enfim, e depois chegou uma oportunidade que nós tivemos que assumir o hospital, porque foi de uma hora para outra, né? O doutor Mendes chegou lá e disse, se vocês não assumirem, amanhã eu estou fechando as portas, porque estavam de greve, né? Assumimos, botamos em dia o salário, fizemos, acontecemos, mas para assumir teve toda uma papelada para ser feito, né? As questões aí que não nos deixaria mal depois perante o tribunal, mas foi assumido em seguida, né? Que é até hoje, né? Depois teve um tempo que aí estava bem e coisa e tal, daí o Adolfo só continuou mandando, depois do meu mandato, continuou só mandando as verbas, depois foi de novo assumido por causa das necessidades. Mas assim, enfim, nós sempre tínhamos o apoio do nosso querido companheiro, que nos deixa assim um legado de homem honesto, homem público que não deixa rabo, como dizia o Brizola. E para nós, assim, entre o Brizola e ele não tem muita diferença. Sempre foram a favor dos mais necessitados, das questões que mais viriam beneficiar a classe média baixa, né? Então... Iracema, não lhe interrompendo, já lhe interrompendo, tem mais alguma informação do secretário? Eu acho que mais ou menos foram esses, umas pequenas anotações que eu fiz, né? E dizer que realmente nós do PDT estamos de luto por essa perda, né? Por ser tupanciretanense, por ter nos ajudado muito, ajudado a comunidade, né? Porque quando vem para o hospital ou vem para as escolas, vem em benefício da comunidade. E nós não poderíamos deixar passar em branco isso, porque senão vai cair no esquecimento, realmente. Ele, como um bom tupanciretanense, não virou as costas, né? Ele era uma pessoa humilde. Bom, basta dizer que várias vezes que ele veio a Tupancireta, ele pousou na minha casa. Ele e a esposa dele. Tinha um hotel na frente de casa. Mas aí vinham os outros do governo, ficavam no hotel e ele ficava na minha casa. Eu mesmo frequentava a casa dele, tudo. É lamentável. Eu conversei com o irmão dele, o Carlos Herter Cabal, e eles estão assim chocados. Os filhos dele, os filhos de Orion, eles estão todos no exterior, né? Os 3 filhos. Então, claro, foi uma morte repentina, com certeza. Não puderam estar ali. Não puderam estar. Tinha um que estava na Alemanha, inclusive. Ele seguido ia ver os filhos. Quando nascia um neto, estou indo para a Alemanha ver meu neto, botava no Face, botava. Aí a gente conversava também por telefone com ele e tudo. Então, assim, uma pessoa assim, de uma simplicidade incalculável. Era uma pessoa. Então, a gente vai sentir falta dele, não só como partidário, mas também como amigo. E nós vamos convidar a comunidade, os amigos, os parentes que quiserem ir numa celebração, uma missa, uma celebração que vai ser no domingo. Esse domingo agora? Esse domingo agora. Porque seria na terça-feira, mas o 7º dia seria na terça-feira. Mas, infelizmente, nós não temos missa na terça, nós vamos celebrar no domingo, nós que não podemos ir no velório, né? Foi tudo muito rápido. E o próprio PDT está pedindo que nos municípios se reze a missa, se mande rezar uma missa de 7º dia para ele, que ele merece. Vai ser de que hora a missa? A missa da tardinha, se eu não me engano, às 6h30, né? Eu tenho ido, mas... 18h30. Às vezes é 18h30, às vezes é 19h, mas esse é às 18h30. Tá bom. Bom, nós também lamentamos aí a perda desse tupanciretanense que fez muito por Tupanciretã, pela que você nos passou aí, e teve presente mesmo estando distante aí, né? Só lamentamos, né? E agradecemos sua presença aqui de fazer essa homenagem para
o Orion Cabral. Nós é que agradecemos o espaço da Rádio Tupã, em nome do PDT de Tupã-Seretã, quero agradecer muito e dizer que este foi um lembrete do que ele fez por Tupã-Seretã, porque, claro, agora com sua falta, né, iria cair no esquecimento, assim, a comunidade pôde avaliar, né, o que este homem foi para Tupã-Seretã, para o estado inteiro, ele sempre foi também muito atencioso, e nós lamentamos, nós realmente estamos de luto por uma boa causa, uma causa de um companheiro, de um amigo que se foi e que deixou assim a nós um grande legado da sua vida política. Com certeza. Tivemos então a palavra da ex-prefeita Iracema Pirotti, presidente da Executiva Municipal do Partido Democrático Trabalhista PDT, que falou sobre essa perca, esse falecimento do senhor Orion Cabral, ex-presidente da Fazenda do governo, ex-secretário da Fazenda do governo do PDT, que muito fez por Tupã-Seretã, mesmo distante, vinha aqui e batalhava para enviar verbas para Tupã-Seretã. Uma perda lastimável aqui para Tupã-Seretã.